Sou do grupo de oração Eis-me Aqui, da qual pela graça e misericórdia de Deus nós realizamos todos os sábados, a partir das 19h30, na comunidade e na capela de Santo Expedito. Nós somos da Arquidiocese de Aparecida, somos da paróquia do Senhor Bom Jesus, de Potim, da cidade de Potim. Sou casado há 19 anos, né, com a Carmen. E nesses 19 anos de matrimônio, o Senhor nos deu 2 frutos, o Mateus e a Maria Clara. O Mateus hoje ele tem 13 anos, porém a Maria Clara já se encontra na glória de Deus, né? Ela já contempla Deus face a face. Eu também queria dizer que eu estou acompanhado aqui de alguns irmãos, né? O John, a Cíntia e a Marília, são irmãos que caminham conosco no grupo de oração, né? Mesmo aqui. E falar da minha alegria de poder voltar aqui, depois de um certo tempo, de poder celebrar Pentecostes com vocês. Amém? Contente, um contentamento muito grande de poder estar aqui. Queridos, o tema proposto para esse dia é clamando por milagre e orando pelo impossível. Vou repetir de novo. Clamando por milagre e orando pelo impossível. Eu queria começar dizendo, irmãos, trazendo aqui uma frase de Santa Teresa do Menino Jesus, que ela diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, é um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Amém? Olha só, vou repetir, irmãos. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Queridos, quando nós nos deparamos com um tema desse, a gente percebe que a oração ela é necessária em todo momento. Amém? E a gente vai ouvir isso, a gente vai ver isso. Mas olha só, clamando por milagre, olhando para o significado da palavra clamor. Eu fui pesquisar e o dicionário, irmãos, nos ensina assim, dessa forma. O significado da palavra clamor, ele traz rogo, de rogar, né? Súplica, queixa. Por exemplo, ouve, ó Deus, o meu clamor, né? É um clamor, é uma súplica que sai de dentro de nós. E no mesmo contexto, o dicionário também traz o significado da palavra súplica que vem dentro da palavra clamor. E súplica significa pedido ou oração instante e humilde, prece. Portanto, queridos, o meu e o seu clamor, ele não deixa de ser uma oração que atinge o coração de Deus. Um grito da nossa parte. Porque quando clamamos e entramos em uma oração de súplica, irmãos, é porque entendemos e temos a certeza que temos a possibilidade de receber por aquilo que estamos pedindo. Amém? Quando você abre a sua boca, quando você clama, quando você pede, quando você reza, quando você reza porque você acredita que você vai ser atendido. Amém? Não é assim? A gente pede, a gente clama porque a gente acredita ser atendido, irmãos. Mas olha só, irmãos, mas o tema ele nos sugere a refletir a respeito do clamor, a respeito daquilo que sai de dentro de nós. E se clamor é o mesmo que súplica e o mesmo que a oração, só nos resta uma coisa, irmãos. Só nos resta perguntar uma coisa: o que é oração? O que é oração, irmãos? O Catecismo da Igreja Católica, no número 2559, define muito bem o que é oração. E diz assim: a oração é a elevação da alma para Deus, ou o pedido feito a Deus de bens convenientes. De onde é que falamos ao orar? Das alturas do nosso orgulho e da nossa vontade própria, ou das
profundezas de um coração humilde e contrito, aquele que se humilha, diz o catecismo, é que é levado. A humildade é o fundamento da oração. Olha só que o catecismo traz, que a humildade é o fundamento da oração. Não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos como deve ser. A humildade é a disposição, como diz o catecismo, a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. Daí, olha só, no catecismo, nesse parágrafo, define assim, irmãos, esse contexto de oração. O homem é um mendigo de Deus. Amém? Eu e você, meu irmão, quando nós oramos, quando nós suplicamos a Deus, quando nós insistimos na nossa oração, o catecismo, o magistério da igreja, que nós somos um mendigo de Deus. A todo instante nós clamamos, todo instante nós pedimos. Não é verdade, irmãos, que a todo instante nós suplicamos a misericórdia de Deus, nós suplicamos a graça de Deus, nós suplicamos a compaixão de Deus. A todo instante, percebe para você ver, irmão, a todo instante nós suplicamos a presença de Deus na nossa vida, não é assim? Nós suplicamos. E assim podemos perceber que a oração é um momento de profunda intimidade com Deus. Quando você se põe em oração, é um momento de intimidade entre você e Deus, entre nós e o Pai. É um momento de profunda, e precisa existir esse momento profundo de intimidade com Deus. Precisa, irmãos. Onde nós, olha só, nos deparamos, nos apresentamos ao Pai do jeito que estamos, do jeito que você está às vezes, para lhe pedir o seu auxílio, a sua intercessão, a sua misericórdia, a sua compaixão, não é assim? Nós adentramos, eu e você, irmãos, olha só, eu e você, nessa intimidade com Deus, nós adentramos no coração misericordioso de Deus, amém? E nós suplicamos com todo ardor do nosso coração, que Ele interceda por nós. Nós suplicamos a sua misericórdia e a sua compaixão. Nós somos assim, é assim que a gente faz. É a nossa natureza, Aquele que ora, irmãos, sempre recorre à misericórdia do Pai, amém? Não esqueça disso. Aquele que ora, aquele que reza, ele sempre, irmão, ele sempre recorre à misericórdia do Pai. Isso é fato. E o Pai derrama a sua misericórdia sobre nós. O que seria de nós sem a misericórdia de Deus, irmãos? O que seria da humanidade sem a misericórdia de Deus? O que seria de nós? O que seria de nós? Por isso, olha só, aquele que ora sempre recorre à misericórdia de Deus. E por que eu estou fazendo, irmãos, essa pequena introdução a respeito da oração? Porque eu acredito que tanto a minha, como também a sua oração, feita com fé, pode mudar todas as circunstâncias da nossa vida, amém? A sua oração feita com fé, ela pode mudar, irmãos, a circunstância da sua vida, amém? Repita assim comigo: a minha oração feita com fé, com muita fé, pode mudar a história da minha vida. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Então aplauda, porque é verdade, viu, irmãos? Deus ouve a sua oração. Não tenha dúvida disso, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Por isso, irmãos, olha só, olha para a pessoa que está ao seu lado direito, esquerdo, e diz para ele, para ela assim: tenha fé. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Olha para mim, você acredita nisso, sim ou não? Sim. É verdade, irmão, tudo pode ser mudado pela força da oração, amém? Tudo pode, tudo. E quando a Escritura fala tudo, é tudo. Você que trouxe a Sagrada Escritura, pega comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Uma narrativa até muito conhecida de nós. Evangelho de São Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim: chegaram a Jericó.
Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 49. Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora e deu um pulo, e se aproximou de Jesus. Versículo 51. Este lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Aplaudemos a palavra da minha e da sua salvação. Esforço, irmãos. A narrativa, irmãos, ela começa dizendo que eles chegaram a Jericó. E que os discípulos de Jesus, mais uma multidão acompanhavam. Nós sabemos nos relatos, principalmente nos evangelhos, nós sabemos que muitas vezes Jesus era acompanhado pelas multidões. Essas multidões muitas vezes o apertavam porque queria tocar nele, porque queria estar perto dele. A gente sabe disso. Irmãos, essa narrativa também ela descreve para nós as condições de Bartimeu. Você percebeu isso? Bartimeu, ele estava o quê? Ele estava mendigando. Portanto, estava na condição de quem vive pedindo alguma coisa, irmãos. Alguma coisa para manter a sua sobrevivência. Essa é a condição que a palavra traz da pessoa de Bartimeu. Também, irmãos, olha só, eu como você também, nós sabemos das condições de quem vive como mendigo. A pessoa, irmãos, se sente um nada. Ela se sente um nada, irmãos. Ela fica invisível perante a sociedade. Essa pessoa é um excluído da sociedade. Ela não existe. Ela não existe. É um Zé Ninguém, irmãos. É um Zé Ninguém. Literalmente falando, usando aquilo que a Escritura traz, vive às margens da sociedade. Vive às margens do caminho. Era assim que Bartimeu era. Uma pessoa invisível naquele tempo. Ninguém enxergava ele, em vista da condição da qual ele vivera. Só que, irmãos, olha só, sabemos que o relato também nos traz a condição física da qual ele passava, da qual ele vivia. Nós sabemos que Bartimeu, como a Escritura ensina, Bartimeu, ele tinha uma deficiência. Ele não enxergava, ele era cego. Ele não era cego, irmãos, ele era cego. Ele não podia enxergar. Mas olha só, irmãos, o que acontece nesse momento onde tudo acontece quando eles chegam ali em Jericó, e Jesus ali com os discípulos, aquele povo atrás deles. Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, amém? Bartimeu ouviu que Jesus estava passando por lá, e o que ele começa a fazer? Ele começa a gritar em alta voz o nome de Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Na perspectiva de fé, eu acredito que Bartimeu já tinha ouvido falar dos prodígios da qual Jesus, o Nazareno, realizara naquelas áreas, por onde caminhava, por onde passava. Eu acredito que talvez Bartimeu já tinha ouvido falar dos prodígios, das curas, dos milagres a qual Jesus já tinha realizado. Irmãos, por que Bartimeu, olha só, por que Bartimeu gritou pelo nome de Jesus? Por que ele grita pelo nome de Jesus?
Se talvez ele já conhecia a fama de Jesus. Porque no nome de Jesus, queridos, há poder. Amém? Repita comigo, no nome de Jesus. Pode ser melhor, no nome de Jesus. Há poder. Há muito poder. No nome de Jesus há poder, amém, irmãos? Há poder. Queridos, e Bartimeu sabia disso. Ele começou a gritar, irmãos, porque acreditou que Jesus podia fazer algo por ele. Ele começou a gritar porque acreditou no fundo do seu coração que Jesus podia fazer algo por ele. E naquele momento, irmãos, um impulso fez com que ele saísse da beira do caminho e foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele ouviu o que estava acontecendo e foi de encontro à voz do Senhor, que parou ali naquele momento para ver quem estava o chamando. E para que Bartimeu fosse ao encontro de Jesus, irmãos, uma barreira muito grande teve que ser quebrada. Porque em vista da sua condição social, uma pessoa sem vez, né, irmãos? Sabemos que ele era cego, como eu já disse. Sabemos que para a sociedade ele era um indigente. E ele não significava nada para eles, não significava nada em vista da sua condição. Por isso, irmãos, a gente entende que as pessoas queriam que ele se calasse. A gente entende que as pessoas, né, quando ele grita, as pessoas olham, né, como se dissesse para ele, cala a boca, por que você está gritando? Irmãos, quando as pessoas, a gente entende pela narrativa, que Bartimeu ali, irmãos, as pessoas tentam calar Bartimeu, ele grita mais alto ainda. Além da sua deficiência física, além da sua condição social, ele teve que elevar a sua voz mais ainda para que ele pudesse ser visto. E a gente sabe, irmãos, que Jesus parou porque viu a condição dele. Parou porque viu a condição dele. E depois de ter lançado o manto fora, vai ao encontro de Jesus. E a gente sabe o desfecho do encontro de Bartimeu com Jesus. A gente sabe da pergunta importante que Jesus faz a ele. Jesus viu ali estampado no rosto dele que ele tinha uma deficiência, ele não enxergava. Mas Jesus quis ouvir da boca dele o que ele estava precisando, irmãos. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E no mesmo instante ele disse, olha, eu quero enxergar de novo, eu quero ver de novo. Mas Jesus usa um termo aqui muito interessante, que Jesus nos diz para ele, olha, a partir desse momento você já está enxergando, vai embora. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista. Vai, a tua fé te salvou. Pela tua fé você recebeu a cura. Irmãos, no meio do nosso clamor, para que chegue a cura, para que chegue o milagre, é necessário fé, amém? Quem curou Bartimeu, foi Jesus ou a fé que Bartimeu tinha? Quem curou Bartimeu? Jesus ou a fé que Bartimeu tinha naquele homem? A fé, irmãos. A fé. Queridos, olha só. É necessário gritar às vezes pelo nome de Jesus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei os abusos que você tem enfrentado, mas às vezes é necessário, irmãos, gritar pelo nome de Jesus. É necessário fazer com que Jesus, é necessário fazer com que Deus nos ouve, e Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a sua oração. É necessário chamar a atenção do Senhor. É necessário chamar a atenção. Porque olha só, irmãos, o próprio Senhor, ele ensina nos seus evangelhos que é necessário orar sem desanimar, irmãos. Que é necessário rezar sem desanimar. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 vai dizer assim, no versículo 9.
Lucas capítulo 11, versículo 9 diz assim: portanto eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei a porta e vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta será aberta. Vou repetir de novo. Portanto eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta será aberta. Palavra da salvação. Palavra da salvação, irmãos. Aplaudam a palavra da salvação. Isso. Pedi e vos será dado, diz a palavra. Pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis, diz a Escritura, irmãos. Batei a porta e a porta vos será aberta. Queridos, a palavra diz: quem pede, recebe, amém? Quem pede, recebe, pedis e vos será dado. Quem procura, encontra. E quem bate a porta vos será aberta. Mas para que isso aconteça, é necessário insistência. É necessário uma oração persistente, é necessário pedir, é necessário bater, é necessário continuar batendo a porta do coração do Senhor, é necessário bater a porta do coração dele, é necessário pedir. Eu não sei há quanto tempo você está pedindo pela cura, eu não sei há quanto tempo você está pedindo pelo milagre, mas é necessário você continuar pedindo, porque quem pede recebe, irmãos. Quem pede recebe, quem bate a porta vos será aberta, amém? É necessário pedir, é necessário ser insistente na oração, amém? É necessário ser insistente, é necessário insistirmos com Deus. O próprio Senhor ensina isso. É necessário orar sem nunca desanimar, irmãos. Acreditar sempre que a cura, o milagre pode acontecer a qualquer momento. Em vista disso, irmãos, eu faço uma pergunta: por que acreditamos que tudo pode ser mudado pela oração? Por que nós acreditamos que tudo pode ser transformado pela nossa oração? Primeiro, e eu volto a repetir, porque há poder no nome de Jesus, amém? Existe poder no nome de Jesus, irmãos. Segundo, porque a palavra de Deus é viva, amém? Terceiro, tudo. E quando a palavra de Deus diz tudo é tudo, tudo é possível para Deus. Você acredita nisso, sim ou não? Tudo é possível para Deus, irmãos. Lucas capítulo 1, versículo 36, vamos lá comigo. Lucas capítulo 1, versículo 36. Lucas capítulo 1, versículo 36 diz: também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. Palavra da salvação. O que diz aqui no versículo 37? Para Deus nada. Para Deus nada. Para Deus nada. Nada é impossível. Se a Escritura diz que nada é impossível, nada é impossível. Nada é impossível, irmãos. Mateus capítulo 19. Versículo 26.
Mateus 19, 26 diz assim: Mateus 19, 26. Você que achou, você diz o quê? Você diz achei. Mateus 19, versículo 26. Amém? Ó, Jesus diz assim: Jesus olhou bem para eles e disse, olha o que Jesus disse quando olhou para eles: humanamente isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Aplauda o impossível de Deus, irmãos. Aplauda a palavra do Senhor. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Daí, queridos, faço mais uma pergunta. Qual é o seu impossível? Qual é o nosso impossível? Qual é a sua maior barreira, irmão? Qual é a sua maior barreira, irmã? Qual é o problema da qual impede? Impede de você enxergar mais adiante. O que nos impede de enxergar os milagres e os impossíveis que Deus tem a realizar na nossa vida? Queridos, o que impedia Bartimeu de enxergar a sua cegueira? O que nos impede de receber o milagre de Deus? O que impede você? O que me impede? O que nos impede, irmãos, de receber essa graça? Queridos, olha só, o Catecismo da Igreja, no número 434, diz assim: a ressurreição de Jesus glorifica o nome de Deus Salvador. Porque, a partir daí, olha só o que o magistério diz, porque a partir daí, é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todos os nomes. Os espíritos maus temem o seu nome, e é em seu nome que os discípulos de Jesus fazem milagres, porque tudo o que pedem ao Pai em seu nome, Ele lhe concede. Amém? Olha só o que o catecismo traz: que o nome de Jesus há poder, que os maus espíritos tremem em ouvir o nome de Jesus, em que os seus discípulos só realizam os milagres porque anunciam o nome poderoso de Jesus. Amém? É Jesus quem realiza os milagres, é Jesus quem concede a bênção, é Ele quem concede a cura. Mas para que isso aconteça, queridos, nós temos que tomar posse, temos que nos apropriar disso. E para que eu e você nos apropriemos disso, é necessário fé, irmãos. Debruçar em cima da fé, é arregar a fé todo dia, é pedir fé todo dia, é fazer com que ela floresça todo dia, acreditar que Deus pode nos transformar todo dia, rezar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, irmãos. Queridos, lá em 2 Reis, no capítulo 20, existe uma situação muito interessante, que diz assim, eu queria que você prestasse muita atenção bem nesse contexto. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 em diante, diz assim: por aquele tempo Ezequias adoeceu e quase morreu. Preste atenção no texto para você ver. Veio até ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. E a casa aqui, irmãos, é aquilo que está aqui, olha, arrumar aquilo que está dentro do peito, no coração. Põe em ordem a tua casa, já que vais morrer, não tens mais tempo de vida. Olha só, irmãos, versículo 2, olha o que Ezequias fez. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, lembra-te
de como caminhei na tua presença, em verdade e pureza de coração, fazendo o que era agradável aos teus olhos. Ezequias se desfez em grande pranto. Mas antes que Isaías tivesse atravessado a metade do átrio, quer dizer, o pátio, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, versículo 5: volta e diz a Ezequias, chefe de meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Olha só, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curo, dentro de 3 dias serás capaz de visitar a casa do Senhor. Versículo 6, acrescento 15 anos a teu tempo de vida, salvarei da mão do rei dos assírios a ti esta cidade, protegerei essa cidade com consideração a mim e a meu servo Davi. Isaías mandou trazer uma massa de figos, trouxeram-na e colocaram sobre a úlcera, e Ezequias ficou curado. Disse então Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curou, e de que poderei visitar a casa do Senhor dentro de 3 dias? Isaías respondeu, este será para ti o sinal do Senhor, que a sua palavra se realizará. Queres que a sombra avance ou recue 10 degraus? Versículo 10, disse Ezequias, é difícil para a sombra avançar 10 degraus, prefiro que recue 10 degraus. Versículo 11, o profeta Isaías invocou o Senhor, que fez a sombra recuar 10 degraus, em relação ao ponto em que chegara nos 10 degraus de Acabe. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, irmãos. Olha para mim. Deus ouviu o clamor de Ezequias. Os dias daquele homem estavam contados. Deus ouviu o pranto de Ezequias. Ezequias pediu, acreditando que Deus podia mudar a história dele. Levantou um grande clamor, orou a Deus. E o que o Senhor fez? Deus ouviu a oração dele, irmãos. Deus ouviu a oração dele. E além da cura que ele recebeu, ele recebeu um acréscimo ainda, irmãos, de 15 anos na sua vida. Ele já não tinha mais tempo. Deixa eu dizer para você, talvez você não saiba disso, mas fique sabendo agora. Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele quem cuida de mim, Ele quem cuida de você, meu irmão, minha irmã. É Ele quem bate o martelo por último, né? É Ele quem bate o martelo. Se Deus diz não, é não. Se Ele diz sim, é sim. Ele tem tudo a seu domínio, irmãos. E quando eu e você abrirmos o coração e soltarmos a nossa voz até atingir o coração de Deus como uma flecha, a sua oração precisa ser igual uma flecha. A sua oração precisa penetrar no coração de Deus como uma flecha. Ela tem que transpassar o coração de Deus. E Deus, Ele tem que ouvir a sua oração. Ele precisa ouvir a sua oração. Você precisa ser insistente. Deus curou Ezequias, e Ele quer curar você também, irmão. Ele quer curar você também, irmã. Ele quer nos curar, Ele quer nos transformar. Mas rasga o seu coração para Deus. Rasga o coração para Deus. Queridos, não precisa pegar, mas só para já ir concluindo, lá no capítulo 5 de São Tiago, no versículo 18, no versículo 13, perdão, de 13 a 18, vai dizer assim: Carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, diz assim: alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está doente?
Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo, no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai um pelos outros para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Versículo 17. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não chove, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Queridos, eu não sei em que condição você veio para cá hoje. Eu não sei que forma que o seu coração está hoje. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele precisa ouvir a sua oração, amém? Irmão, a oração, irmão, da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, amém? Queridos, é necessário orar em todas as circunstâncias. A oração feita com fé, ela salva o doente. A oração fervorosa do justo tem grande poder, porque a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é viva. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, irmãos. Porque a Escritura diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele sem causar o efeito necessário, sem cumprir com sucesso a missão da qual foi lhe dada, amém? Você acredita nisso, sim ou não? Então aplauda porque é verdade, irmão. Aplauda porque é verdade. O nome do Senhor tem poder. Ele quer curar, irmãos, Ele quer libertar. Depende de mim, de você. Eu queria que você ficasse em pé agora, irmãos, para que a gente possa, de uma forma como uma flecha, a minha e a sua oração como uma flecha atingir o coração de Deus. A minha e a sua oração, ela precisa ser como uma flecha. Ela precisa atingir o coração misericordioso de Deus. Precisa atingir, meu querido. Precisa atingir, minha querida. O Senhor, Ele quer realizar, olha só, Ele quer realizar o milagre da qual você precisa, a cura da qual você precisa. Quer te devolver o trabalho que você perdeu. Quer trazer para sua casa os seus filhos. Quer trazer de volta o seu esposo, a sua esposa. Meu irmão, minha irmã, é necessário orar sem cessar, é necessário pôr o rosto no chão, é necessário dobrar o joelho, é necessário acreditar, irmão, é necessário acreditar, porque Deus é fiel, amém? Deus é fiel, Ele ouve a sua oração, como Ele ouviu a de Ezequias. Ele ouve a sua oração, Ele ouve a sua oração, Ele ouve a sua oração.